queridos irmãos e irmãs que estão aqui junto conosco, saúdo hoje de modo especial a vocês que são da Renovação Carismática Católica e estão aqui presentes. Saúdo também aqueles que não estão aqui, mas estão nos acompanhando pelo YouTube. E também, entre todos que estão nos acompanhando, nossa saudação àqueles que são da comunidade Nossa Senhora dos Navegantes. Nós vemos hoje na primeira leitura, Pedro que vê aquela imagem como que uma grande toalha descendo, sendo sustentada pelas quatro pontas, com todo tipo de animais selvagens, répteis, aves, quadrúpedes, todos os tipos de animais. E é interessante que para os judeus, alguns animais não eram permitidos ser comidos, eram considerados animais impuros. E aí quando desce essa toalha, é dito para Pedro, toma e come. E o Pedro diz, não, eu não vou comer, nunca entrou nada impuro na minha boca. Não digas que é impuro aquilo que eu purifiquei. Então, a primeira mensagem que nós já tiramos aqui, que não é a principal, mas pode ser considerada também, é que nós não precisamos ter cuidado, mas isso, aquilo, esta ou aquela comida, se nós sabemos que ela não é venenosa para nós, ela foi colocada aí à disposição para que fosse consumida por nós. Às vezes aparecem hoje algumas linhas que, isso não pode, aquilo não pode, isso não pode. Bom, para nós cristãos a palavra de Deus nos orienta. E não é só aqui, nós temos também outros textos que podem nos ajudar. Mas a mensagem principal é a seguinte, de que a mensagem que Jesus trouxe, que a igreja deve anunciar, não está restrita para aqueles que eram considerados os destinatários pelos judeus, que são os próprios judeus. Ou seja, esta mensagem de salvação, ela está aberta para todas as pessoas, para os pagãos, para aqueles que não fazem parte, que não têm vínculo sanguíneo com a comunidade judaica. É que para nós cristãos hoje, às vezes fica meio disperso, porque a gente não entende. Para ser judeu, não basta dizer eu quero ser judeu. Para ser judeu tem que ter vínculo de sangue. Eu tenho que ser descendente de judeus. Por isso, para eles, a questão religiosa é muito mais do que uma opção, é uma questão de herança familiar. E por isso que para eles é tão forte, é tão significativo, e é para nós, e não é para qualquer um, porque nós somos o povo escolhido, porque nós somos a raça eleita, nós somos os descendentes de Abraão. A partir de Jesus Cristo, a descendência de Abraão chega até nós pelo batismo, porque pelo batismo nós somos enxertados no corpo de Cristo, que é a igreja. E se nós somos corpo de Cristo, Cristo é descendente de Abraão e, portanto, em Cristo, nós somos herdeiros da promessa. E aí é muito bonito de ver, porque essa primeira leitura vem mostrar para o Pedro que não é para considerar impuros outros povos, mas pelo contrário, é para acolher e é para levar o Evangelho. E é engraçado porque justamente ele é levado para uma casa em Jope, e lá nessa casa ele começa a falar, e diz ele que ele logo começou a falar, e sobre aqueles que estavam naquela casa, o Espírito Santo desceu sobre eles, assim como tinha descido sobre nós no começo, ou seja, em Pentecostes. Pentecostes aconteceu novamente mediante o quê? A pregação da palavra feita por Pedro. Aqueles que não eram descendentes sanguíneos foram batizados no Espírito Santo. Por terem sido batizados no Espírito Santo, se unem ao corpo de Cristo, que é a igreja, e tornam-se descendentes de Abraão, tornam-se herdeiros da promessa. E aí bastaria perguntar, quantos de nós aqui na igreja ou aí em casa somos de fato descendentes de Abraão, ou seja, temos sangue judeu correndo nas veias?
Creio que aqui no Brasil somos poucos, talvez tenha alguns, mas somos poucos. Agora, pelo batismo, nos tornamos herdeiros da mesma promessa. É isso que Deus moveu e abriu a partir deste episódio acontecido com Pedro, e hoje isso repercute para nós. Nós somos herdeiros da promessa graças a essa abertura que Deus inspirou e mostrou através dessa visão ao nosso primeiro Papa. Hoje, continuando aquilo que Jesus nos ensinava nesse final de semana, ele diz que ele é o bom pastor. Não vou repetir, porque quem quiser ouvir a homilia desse final de semana pode ouvir, está lá. Tem a da missa do sábado, que o padre Neylor fez, e tem a do domingo, que fui eu que fiz, ou seja, duas diferentes para poder se divertir com a palavra de Deus. Mas hoje eu quero chamar a atenção para uma coisa, dentro do mesmo contexto do que eu estava dizendo da primeira leitura. Diz Jesus assim: tenho ainda outras ovelhas que não são desse redil. A primeira leitura mais objetiva que nós podemos fazer desse trecho do Evangelho de hoje é dizer: tenho outras ovelhas que não são do sangue judeu, mas eu também quero trazer para dentro da minha igreja. Tenho outras ovelhas que não são desse redil, também elas eu devo conduzir, e escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso, queridos e queridas, neste dia de hoje, em que nós ainda celebramos essa ideia do bom pastor que Jesus nos trouxe, não uma ideia, mas uma realidade, e ele que faz esse apelo de que haverá um só rebanho e um só pastor, nesse dia em que também nós como paróquia estamos iniciando, hoje, uma sequência de celebrações aonde nós vamos rezar por cada comunidade e por cada grupo da nossa paróquia. Nós queremos fazer uma prece toda especial pela unidade da Igreja de Cristo. O Senhor quer um só rebanho e um só pastor. As divisões não são de Deus. As separações, os rompimentos, os afastamentos, divisões entre os cristãos não são da vontade de Deus. E Jesus diz: ai daquele que causa divisão. Então, queridos e queridas, vamos nós hoje rezarmos pela unidade. É tão bonito quando nós olhamos, e vamos ver isso agora nos próximos dias, comunidades tão distintas, com um povo tão distinto em cada comunidade, grupos bem específicos, cada um com a sua maneira de rezar, com a sua maneira de fazer pastoral, com um carisma próprio, com um objetivo próprio, mas nós caminhamos em unidade. Todos caminhamos em sintonia com o Padre, todos caminhamos em sintonia com o Bispo, todos caminhamos em sintonia com o Papa, todos caminhamos em sintonia com o Catecismo, todos ouvimos, lemos e somos orientados pela mesma palavra. E apesar de tão diversos grupos pastorais, movimentos e comunidades, a Igreja continua sendo uma só. Então rezemos para que todo tipo de divisão, que geralmente parte não da palavra, mas da manipulação da palavra de Deus, seja superada no povo cristão. E aí a nossa oração hoje se estende para todas as comunidades cristãs pelo mundo afora. Deus não quis, não quer a divisão. Ele quer que todos estejam unidos num só rebanho e todos tenham um só pastor. Então que nós rezemos e lutemos pela unidade da Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo.